pessoal, aqui é a Mel Ferraz do blog Literaturice e hoje eu vim responder a duas tags chamadas Como Eu Leio, que eu fui indicada pela Michas do blog Lavinha Rose e do vlog também Lavinha Rose. Eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês. E eu vou dividir então em duas partes, né, correspondentes à primeira e à segunda tags com o mesmo nome. Ficou confuso, né? Mas vamos lá, vocês vão entender. Bom, a primeira foi criada pelo blog Lendo nas Entrelinhas, tem 15 perguntas e é dividido em 5 categorias. A primeira é a aquisição. Pergunta número 1. Sempre compra você mesma seus livros ou tem anjos da guarda? Se tem, quem são eles? Bom, eu geralmente não costumo comprar livros, não ultimamente pelo menos, mas quando compro, né, na verdade, quando eu ganho, é ou da minha mãe ou do meu namorado. Então esses são meus anjos, né, da guarda. E geralmente são deles que eu ganho, mas de vez em quando, só em datas específicas, enfim, Natal, aniversário. E algumas datas específicas ou quando tem promoções. Mas eu não costumo comprar muitos livros, não. A segunda pergunta é, gasta quanto em média por mês em livros? Já estourou o cartão de crédito com livros? Eu nunca estourei cartão de crédito com livros, muito menos. Por exemplo, em janeiro e em fevereiro, ou seja, esse ano eu ainda não comprei nenhum livro, então, em média, eu não costumo gastar tanto assim com livros. Geralmente eu gasto quando tem promoções, e geralmente é no final do ano. Enfim, mas eu não costumo gastar muito, não. Eu não gosto de gastar, porque livros são caros. Muito triste essa vida. Terceira pergunta, consegue livros emprestados com frequência? Se sim, quem te empresta normalmente? Eu costumo ter algumas pessoas que gostam de ler e que têm a confiança de me emprestar, mas geralmente, como eu tenho muitos livros aqui pra ler em casa, então geralmente eu acabo não emprestando. Então as pessoas que me emprestam geralmente são duas pessoas. Ultimamente, né, vou contar quem foi ultimamente, que foi a Natália e a Valéria, que são duas amigas e professoras minhas. Então elas me indicam alguns livros e acabam me emprestando alguns livros também. Bom, agora é o deleite. Primeira pergunta de o deleite é, lê em média quantos livros por mês? Eu costumo ler, em média, 4 livros por mês quando eu estou estudando. Mas quando é em férias, por exemplo, em janeiro, eu li 9. Então, é muito, assim, esparso, não tem uma média bem definida. Segunda, lê em média quantas páginas num dia da semana e nos fins de semana? Ultimamente tá difícil ler, mas eu costumo ler umas 40 páginas por dia. Quando tá muito, assim, quando o dia tá muito, né, cheio. Por exemplo, na semana passada eu não consegui porque era adaptação, então eu mal lia na semana, mas geralmente é 50 páginas por dia, por aí. Nos finais de semana também é isso, ou um pouco mais, e nas férias é umas 100 páginas, né? São umas 100 páginas. E que pra mim é bastante, se você for ver, mas é que férias é férias, né, então. 3. Consegue abandonar um livro no meio da leitura? Sim, consigo. Apesar de eu meio que dificultar isso, né, porque eu não gosto de abandonar livros, principalmente livros que são muito indicados, mas eu tento não fazer isso, mas se tá me enchendo o saco, eu abandono mesmo. Que nem esses dias eu tentei ler As Vantagens de Ser Invisível e estava um porre a leitura, desculpa quem gosta. Eu não abandonei de fato, mas eu meio que deixei de lado, vou ler em outro momento. Aconteceu a mesma coisa com o Novo 200 Uivantes em janeiro. Eu acho que não era a época pra esses dois livros, então eu esperei um pouquinho, deixei de lado. Mas eu meio que abandonei, né, ali na hora. Então, é isso. A terceira categoria é o local do crime. E para o local do crime, a primeira pergunta é, consegue ler em um local movimentado? Ônibus, fila de banco, etc. E as pessoas sempre meio que me perguntaram com espanto como que eu consigo, mas geralmente eu consigo sim. Eu leio em ônibus, leio na sala de aula com todo mundo gritando, e eu leio em qualquer lugar, na verdade. Eu não tenho esse problema, nunca tive. Porque geralmente os momentos que eu mais consigo ler, assim, tipo ônibus, essas coisas, então eu aproveito. Segunda,
Prefere ler na mesa, sofá, no chão ou na cama? Eu gosto muito de ler na cama, mas às vezes eu tenho um problema de desconforto da coluna, então... Não é um problema, assim, de saúde, mas eu fico muito desconfortável na cama. E às vezes dá certo, mas às vezes eu prefiro ler na mesa. Sim, sentada, na minha escrivaninha. É muito engraçado isso, mas na verdade eu leio em qualquer lugar. Só que eu prefiro ler sentada, né? A terceira pergunta é: qual a hora do dia que prefere para ler? Qualquer hora. É brincadeira, eu prefiro quando tá bem iluminado, ou seja, geralmente de manhã. Mas, na verdade, eu só consigo ler mesmo de noite, durante a semana, né? A quarta categoria é os impedimentos. E a primeira pergunta é solteira? Se não, seu namorado, noivo, esposo te dá espaço para ler? Eu namoro, né, mas ele também gosta de ler, ele também gosta de jogar. Quer dizer, eu não gosto de jogar, ele gosta de jogar. E nós temos horas pra nós mesmos e horas pra ficar juntos, horas pra gente, né, ler. Enfim, a gente consegue separar bem o tempo pra nós ou o tempo pra nós mesmos. Ficou confuso, né? Enfim, a gente sabe separar bastante e ele me dá espaço, sim. 2. Lê no trabalho? Se sim, qual emprego dá essa dádiva de ler na hora do serviço? Não, eu não trabalho, eu faço cursinho, né? Eu tô no cursinho, tô tentando prestar direito. E não dá essa dádiva, não. Né? Fazer cursinho não dá essa dádiva, então eu tento ler quando eu posso. 3. Já deixou de sair com a galera só pra ler aqueles capítulos irresistíveis? Já. A quinta categoria é as insanidades. E a primeira pergunta é: já sonhou ou teve pesadelos vivendo a história de um livro? Qual foi o livro? Eu não lembro, porque eu geralmente não lembro de livros, mas eu já lembro de ter sonhado com livros, mas eu não lembro qual. Pula. Qual a maior loucura que já fez ou que faria para conseguir um livro? Só Deus sabe. Eu não vou falar que eu roubaria porque eu não gosto dessas coisas, então eu não roubaria, tá, gente? 3. Já chorou ao terminar um livro? Foi de felicidade ou tristeza? Qual foi o livro? Desculpa. Eu sou a maior manteiga derretida do mundo e com certeza já chorei. Já chorei ao terminar de ler O Sol é para Todos. Já chorei ao terminar de ler, acho que o 6º livro do Harry Potter. Já chorei com muitos livros mesmo. Bom, a segunda tag, como eu leio, foi criada pelo canal gringo NS Corner, que eu vou deixar lá embaixo também o link. Só que foi traduzido pelo canal Central da Leitura, né, que é blog também. E consiste em 8 perguntas sobre história como leitora. A primeira é: como você descobre novos livros para ler? Geralmente através dos canais ou de blogs ou de pessoas que eu converso assim na vida real e que me indicam, mas é geralmente pelos canais literários mesmo. 2. Como você entrou nesse mundo da leitura? Bom, eu tinha mais ou menos 10 anos ou menos. A escola onde eu estudava tinha uma biblioteca. Toda semana a gente tinha que ir lá, ver um livro pra ler, enfim. Então eles desenvolveram bastante essa minha paixão por livros e foi lá que eu comecei a ler, porque meus pais, eles não têm esse hábito de leitura. Então aqui em casa sou só eu mesmo que leio, mas eu comecei nova também, uns 10 anos, por aí. 3. Como seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Nossa, mudou bastante. No começo eu lia só livros assim, só com figuras muito pequenininhos, como toda criança geralmente faz. Depois eu passei para livros como O Pequeno Vampiro, que era mais escrito e não tinha quase nenhuma figura, só que tinha em média 120, 150 páginas. Depois eu passei para Harry Potter, que né, já é grossinho, foi evoluindo com o tempo. Eu fui evoluindo junto com os livros do Harry Potter. Então no começo eram pequenos e mais infantis e no final eram mais grossos e mais, enfim, cabeças. Depois eu fui pra meio que infanto-juvenis, como Diário da Princesa, enfim, esses livros, Gossip Girl. Agora, até 2009, mais ou menos, estava num momento mais, como que eu posso dizer, romances sobrenaturais, tipo Crepúsculo. Me julguem, eu gostava de Crepúsculo. Mas também fui desgostando com o passar da saga. E agora eu tô mais pros clássicos, mas eu tô mudando um pouco meu gênero de leitura, porque eu tô lendo livros mais, enfim, mais clássicos mesmo, né, mais adultos, assim, no caso. Apesar de eu
estar numa fase de transição, de gostar de ler young adult ao mesmo tempo que clássicos, enfim, eu tô numa fase de transição, mas eu mudei bastante meu gosto de literário, eu acho que isso é super normal. Quarta pergunta, com que frequência você compra livros? Eu não costumo, eu já, falei no começo desse vídeo, mas eu não costumo comprar livros com tanta frequência. É mais no Natal ou no meu aniversário, mas eu geralmente costumo receber livros de editoras, então é tipo todo mês. 5. Como você entrou nesse mundo dos canais literários? Eu tenho um blog, que é o Literaturice também, desde 2010, e eu via que alguns blogs, poucos, faziam vídeos mostrando livros, os livros que recebeu. E eu comecei a fazer isso logo em 2010 mesmo, só que em 2012 eu li um livro que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, que eu gostei muito, que eu queria mais conversar sobre isso, sabe? Mostrar a minha empolgação. Então eu fiz um vídeo que foi em 2012, a primeira vídeo resenha que eu fiz. Foi a partir disso que eu comecei, mas foi o blog que me fez acessar o YouTube a partir de outros blogueiros também, que eram poucos na época, em 2010, mas tinha alguns sim. Eu sempre gostei de ver a pessoa falando sobre livros, então eu sempre indiquei para os blogueiros que não faziam a começar a fazer vídeos. 6. Como você reage quando não gosta do final de um livro? Eu falo muito mal no Twitter. Não só no Twitter. Mas enfim, é muito difícil eu não gostar de um final de um livro. Não sei se eu tenho sorte, enfim. Mas quando eu não gosto, eu falo mesmo. Eu fico com raiva do autor, mas enfim, foi a escolha dele ter escrito daquele jeito. Então, eu me reservo a só falar mal. 7. Com que frequência você espia a última página de um livro para ver o que acontece no final? Meu namorado tem raiva, porque eu faço isso com muita frequência, então eu só estrago prazeres. Eu digo que eu gosto de spoilers e que eu não me importo, porque eu gosto de ver como que o autor desenvolve o spoiler. Eu não me importo com spoilers, então tranquilo. E a última pergunta é, quem você vai indicar para responder a tag? Quantas pessoas tem que indicar? Sei lá. Eu não sei quem eu vou indicar. Vamos ver, eu vou indicar... Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Eu não costumo fazer muita tag ultimamente, principalmente tags mais pessoais, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like pra mim no vídeo, se inscrevam no canal, acessem o blog que vai estar aparecendo na tela agora mesmo. Falei muito rápido. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!